nossa conversa, né? E sempre para deixar claro para vocês que aqui é um bate-papo, né? Então, assim, não tem muita formalidade, vocês podem ficar à vontade até de, sei lá, de interromper, né? Podem ficar à vontade aí, certo? Mais um tema que eu acho que bem interessante, que é um tema que também é muito presente na clínica de felinos, né? A gente vai abordar hoje sobre doenças do trato respiratório, digamos, posterior, né? Ok? Hoje é o nosso quinto encontro, né? Então, vamos começar aqui, tá? O artigo que a gente escolheu, que vocês escolheram, né? Depois eu queria que vocês opinassem, pode ser agora, até agora no chat, né? Vamos prestigiar todo mundo que está hoje, sobre algum assunto que vocês tenham interesse. Então, vocês podem ir colocando aí nas mensagens e, né, no final a gente vê o que foi mais votado para a gente já sair daqui, né, com um assunto e aí daqui uns 2, 3 dias a gente já coloca o artigo para vocês, tá? Então, esse artigo, ele é um artigo recente, né, desse ano, 2020, então ele é muito interessante, realmente, que quem leu, não sei se deu tempo todo mundo ver, né, que a gente acabou postando o artigo essa semana ainda, então eles fizeram uma comparação, né, em relação aos sinais clínicos, laboratório, radiografia e também de lavado brônquico, né, nos pacientes que tinham sintomatologia de dispneia, né? Sintomatologia de dispneia, principalmente expiratória, né, que é o tipo de dispneia que vai acontecer nesses pacientes que têm, geralmente, algum tipo de afecção de tecido pulmonar, né, de intertício e principalmente de vias aéreas inferiores ou vias aéreas posteriores, de acordo com que vocês gostem de denominar, tá? Então, na introdução, eles abordaram um pouco da diferença de asma e bronquite crônica. Então, justamente, o cerne do problema seria isso, né? Como é que a gente consegue diferenciar a asma da bronquite crônica, que realmente são duas, digamos, duas afecções de patofisiologia semelhantes, mas de alguma forma de um fundo bem diferente, né? Então, não sei se alguém quer opinar em relação qual seria a diferença da asma e bronquite, né? A gente sabe que a estomatologia clínica, né, para quem já leu sobre o assunto, até leu o artigo, eles falam na introdução alguns detalhes, né, que a gente consegue, deixa eu só ver aqui, alguém falou, desculpa. Ah, então, desculpa aí, então, jogando aí o assunto, né. Então, existem diferenças do fundo, assim, da patogenia da doença, né, da patofisiologia, mas os sinais clínicos e principalmente também as alterações de vias aéreas, elas são bem semelhantes. E como assim a causa são diferentes, então tratamentos a priori poderia ser também diferente. Mas assim, adiantando para vocês que o tratamento ela é muito semelhante. Então assim, não vai mudar muito em relação à nossa conduta, mas o prognóstico ele é diferente. A gente vai entender no decorrer. Então, resumidamente, a asma ela parece ser assim, uma doença, na verdade, ela é uma doença de um fundo imuno imediado, assim, mais, digamos assim, mais agudo, né, mais grave, que está relacionado principalmente com um grande infiltrado de eosinófilos, basófilos, né, e, consequentemente, um tipo de hipersensibilidade do tipo 1, né, que vai estar também intermediado por interleucina 5, principalmente, né, liberação de IgE, né? Então, assim, tem um fundo, digamos assim, um fundo alérgico muito clássico, né? E geralmente são pacientes mais jovens que vão ser acometidos por asma e ela pode ter uma tendência, assim, sazonal, porque é de acordo com a condição que esse paciente vai ter, que esse gato vai ter de ter contato com algum alérgeno. E aí vai qualquer coisa ambiental, né? Os campeões, assim, digamos, de ocorrência
seria produtos químicos que estão no ambiente, também a areia, né, o tipo de areia que é utilizado na liteira, então areias perfumadas é muito frequente causar esse tipo de reação. Ácaro de poeira, nosso ácaro de pele, né, que muitas vezes tá no colchão, está no sofá, no gato que convive muito, assim, de uma forma muito intensa com o tutor. E cigarro também, fumaça de cigarro, né, também pode ocasionar isso. Então, assim, ele é um fator, por isso que é mais agudo, né, porque às vezes o gato está super bem, está ali normalzinho, quando entra em contato com o alérgeno, então isso vem à tona, né, e começa a sintomatologia clínica. Em relação à bronquite crônica, é um processo interessante que geralmente não tem um fundo alérgico, ou seja, não tem um fundo com realmente um infiltrado muito grande de eosinófilos. Mas a gente vai ver que também esses pacientes que têm bronquite crônica acabam também tendo alguma coisa de eosinófilo. Mas o infiltrado mais comum desses pacientes são neutrófilos, né? Então, assim, realmente uma resposta imune mediada por neutrófilos. E tende a ser crônica, né? Por isso que tem bronquite crônica, principalmente em pacientes mais idosos. Então, assim, são aqueles quadros de tosse crônica, aqueles quadros realmente que o gato tosse bastante, praticamente não fica sem período, sem tosse, né? Não tem período sem tosse, e são pacientes que vão ter esse quadro arrastado, né? De muito tempo, e vai acometer principalmente pacientes idosos, né? Adultos a idosos. Então, assim, tem essas características pelo menos assim, de histórico, né, de anamnese do paciente, porque clinicamente a sintomatologia ela é praticamente a mesma, né, basicamente os principais é a tosse, tá, crepitação à ausculta, né, coloca o estético, então você sente aquelas crepitações, né, como se fosse realmente um conteúdo, né, de líquido, de muco, né, no parênquima, né, nas vias aéreas, e a dispneia do tipo expiratória. Por quê? Porque é uma dispneia que você vai perceber se o paciente pode estar com taquipneia ou dispneia, com o maior esforço respiratório seria na fase da expiração, né? Então, isso é também muito importante, principalmente para diferenciar os tipos de dispneia no gato, né? Mas se esse gato tem tosse, tem crepitação ausculta e tem uma dispneia do tipo expiratória, muito provavelmente esse paciente está com afecção de vias aéreas posteriores e principalmente de árvore brônquica, né? Então, isso é muito digamos assim, quase que patognomônico. Claro que tem outras possibilidades, por exemplo, pneumonias infecciosas, pneumonias aspirativas, né? Alguns quadros também de vermes pulmonares, que até o próprio artigo cita. Então, são diagnósticos diferenciais. Mas o que é importante é a gente entender que tanto bronquite crônica, também a própria asma, ela vai ter essa sintomatologia. Então, pelos sinais clínicos, a gente não vai conseguir discernir. É tanto que vai ser um dos resultados também do artigo, né, que eu vou mostrar, que vocês leram, vou mostrar para vocês, que em relação ao sinal clínico não tem muita diferença. Então, basicamente, seria um gatinho assim, isso é clássico, né? Tosse no gato, ele se agacha, fica meio que paralelo ali ao solo, o queixo mais rente ao solo, e ele vai com essa tosse, e muitas vezes ele engasga, né? Vocês percebem também que esse gato ele engole o muco, né? Então ele vai tossindo, tossindo, e engole o muco. Alguns gatos conseguem colocar para fora, aí o tutor ele vai achar que é vômito. Então a gente vai ter essa queixa também, pode ter, doutor, ele está vomitando, ele está com um som estranho, está vomitando. Nem todos vão perceber que isso aí é tosse, mas quem já cria gato há algum tempo vai ver que é tosse, né? E também muitos vão dizer que é bola de pelo, né? Tá colocando bola de pelo para fora, ou não, está se engasgando com pelo, não. Na verdade, isso não é bola de pelo, isso é tosse mesmo. Então, sinal clínico de realmente de afecção do trato respiratório posterior, né? Muitos desses pacientes vão estar bem, vão estar se alimentando, né? Agora, claro, principalmente em casos de asma, ele pode vir de uma forma realmente em estado agônico, né? Uma dispneia bem intensa, né? Dificuldade muito grande de respirar, às vezes vem com boca aberta, pode vir cianótico, então aí realmente é um quadro de asma aguda, né? Então, assim, uma crise asmática aguda, aí já é realmente emergência que tem, e a sintomatologia fica mais intensa, fica mais grave e também a nossa atitude também tem que ser mais aguda, certo? Então, em relação à patofisiologia, resumidamente, né, o que a gente vai ver? Esse paciente ele vai ter contato com alérgeno, que é principalmente mais classicamente no caso de asma, né?
Então, ele vai ter contato com alérgeno, isso vai aumentar essa produção de muco, vai fazer com que haja um infiltrado inflamatório mais intenso, uma hiperplasia de vias aéreas, consequentemente, com o tempo vai ter hipertrofia também de camada muscular e esse lumen vai diminuir. Então, a gente sabe que pequenas diminuições do lumen de bronquíolos ou de brônquios, isso vai ser muito importante, isso vai causar um déficit muito grande na troca gasosa desse paciente. Então, basicamente, seria isso. Esse paciente, muitas vezes, ele já está... então, vocês imaginam um paciente crônico, já tem uma hipertrofia de camada muscular, já tem uma hiperplasia de tecido ali, devido a sempre ele estar sendo desafiado, então fica assim, como se fosse um epitélio reativo. Então, entra em contato de novo com o alérgeno, isso vira uma bola de neve. Então, tem muito muco, muito infiltrado inflamatório, e, consequentemente, esse paciente vai ter também uma diminuição de lumen. E, geralmente, principalmente em asma, ele tem também um reflexo de contração muscular muito mais intenso, então ele também tem uma força contrátil dessas vias aéreas muito mais intensa. Então, é por isso que qualquer besteirinha, entrou em contato com o alérgeno, ele já vai entrar em crise, e muitos desses pacientes ele pode ter uma broncoconstricção tão grave que realmente fica, né, naquela crise intensa, aquela crise aguda. Então, aqui é um desenho, é um esquema para a gente entender melhor. Então, aqui a via aérea normal desse paciente. Então, sempre, claro, vai ter o muco, né, vai ter o epitélio aqui, ó, certo? E os vasos, então, aqui é um paciente normal, né, vai ter essa troca gasosa. O que que acontece nesse paciente que tem asma? Essa camada de muco, ela vai aumentar muito mais, aí por si só já diminui o lumen, né? Vai ter uma hipertrofia também aqui de musculatura, tá? E, consequentemente, né, a broncoconstricção vai acontecer, diminuindo esse lumen. Então, é por isso que esse paciente tem uma grande dificuldade na expiração, né? Porque o problema é de vias aéreas posteriores. Então, assim, ele vai ter que ter um esforço maior na expiração para expulsar, né, esse ar que está ali nas vias aéreas. O diagnóstico ele seria por sinais clínicos, né, então principalmente tosse, aquele tosse que parece um engasgo, né, respiração também ruidosa, né, com a ausculta você vai perceber a crepitação, tá? E a dispneia, então basicamente seria isso, isso pode ser sazonal, isso pode ser contínuo, tá? No hemograma, é bem característico a gente ver uma eosinofilia, nem todos os pacientes vão ter, né, mas pode ter eosinofilia, e aí você pensaria realmente numa reação de hipersensibilidade do tipo 1, como por exemplo a asma, né? E também pode acontecer eritrocitose, ou seja, vai ter um hematócrito elevado, pelo menos no limite máximo, acima do limite máximo, porque esse paciente ele vai estar sempre em hipóxia, então, assim, ele vai ter a tendência de ter hipóxia, principalmente em gases que têm bronquite crônica, né? Então, a troca gasosa não é suficiente, é sempre laboriosa, e aí esse paciente ele pode ter realmente uma eritrocitose. Então, é um dado importante que a gente pode observar no hemograma desse paciente. A radiografia, ela não é uma radiografia, digamos, patognomônica, mas você vai ver justamente um padrão intersticial, um padrão broncoalveolar, tá? Então, vai depender muito da gravidade, do histórico, né, desse paciente, de quantos tratamentos que já foi feito, tá? A radiografia, ela não diferencia, por exemplo, um quadro de edema pulmonar, um quadro de pneumonia infecciosa, tá? Mas você vai juntar o histórico, né? Você junta o histórico e vê realmente as possibilidades. Também existem pacientes que têm a radiografia normal, então estima-se que 20 a 23% dos gatos podem ter uma radiografia sem alterações, tá? É, às vezes o que acontece de ter uma chama de hiperinsuflação pulmonar, ou seja, esse pulmão aqui, né, o perfil, digamos assim, da imagem do pulmão, ele fica bem mais, principalmente na inspiração, ele fica bem mais além aqui desses últimos gradis, né? Desses últimos espaços aqui intercostais. Então, isso, às vezes, o pulmão está completamente preenchido aqui devido ao esforço, né? Tanto da inspiração como principalmente da expiração, certo? A radiografia sempre é bom a gente pedir, né, em 3 posições, sempre lembrar, a radiografia torácica, o ideal é sempre 3 posições, porque aí você começa também a detectar, pelo menos, afunilar o diagnóstico diferencial, né? A gente não pode esquecer que esse paciente idoso, ele pode ter neoplasia pulmonar também, né? Ele pode ter, por exemplo, pneumonias infecciosas, então ajuda muito a gente ter mais do que 2 imagens. Outra possibilidade de fazer o diagnóstico seria o lavado brônquico, que aí
a gente vai ver que é a única forma, né, já adiantando a vocês, que é a forma que a gente realmente fecha o diagnóstico, ou pelo menos é para ser, a gente vai ver as dificuldades, mas o lavado bronco ele pode dizer qual infiltrado inflamatório que tem nesse paciente. O artigo não fala, mas só para quem não conhece, como é que é feito o lavado. A gente tem que realmente anestesiar o paciente é anestesiado, ele é entubado, né? E aí você faz uma oxigenação prévia, né? Pelo menos 10 minutos de oxigenação esse paciente entubado, anestesiado. E aí depois você vai... existe algumas formas, por exemplo, existe um tipo de sonda, né? De tubo endotraqueal, que ele tem uma entrada, porque você pode ainda manter acoplado no sistema anestésico, e ele tem uma entrada para você fazer, colocar um suave, colocar uma sonda, né? E aqui nesse caso não tem, e ele desacoplou, né, o sistema anestésico e ele entrou, né, com a sonda, uma sonda uretral nesse espaço aí dentro dessa sonda, dentro do tubo traqueal, e aí você injeta uma solução salina, e vai de 3 a 5 ml mais ou menos, por gato, né? Existe uma medida por peso, ml por peso, mas geralmente o que eu tenho feito, que a gente faz, que é mais seguro, é até 5 ml, mais ou menos, por paciente. E aí você joga esse fluido lá dentro e ele, consequentemente, ele vai expulsar muitos desses gatos. O ideal é você não fazer um plano muito profundo, para ele tossir realmente. E aí você vai coletar de novo esse líquido. Esse líquido você manda para a cultura, você manda para a citologia, né, que justamente você vai tentar encontrar, né, não pode esquecer também que, principalmente em algumas regiões, de micose, né, de micose profunda, existe alguns histoplasma, criptococcus, que eles podem afetar também pulmão. A pneumonia fúngica pode ser também fechado diagnóstico no caso do lavado. Você pode encontrar helmintos também, né? Então, uma parasitose também pulmonar pode fechar com isso, além da cultura, além da própria citologia, que você vai ver que tipo de filtrado que está presente nesse paciente, tá? Então, o lavado bronco é muito importante, esse procedimento diagnóstico, até para a gente diferenciar, né? A gente vai ver que dá para diferenciar em algumas situações, a gente tem algumas limitações importantes, se realmente é asma, se é bronquite, né? Se é uma pneumonia fúngica, enfim, para a gente tentar fechar o diagnóstico, tá? Já entrando na metodologia do artigo, eles criaram alguns critérios de inclusão, para pacientes que têm sinais históricos, né? Que eu já abordei para vocês, sinais clínicos, a história clínica sugestiva, né, de broncopatia. O hemograma, então eles coletaram hemograma, né, eles viram essa questão de eritrocitose, viram a questão de eosinofilia. Radiografia sugestiva, então eles escolheram também pacientes que tinham radiografia sugestiva de broncopatia. Eles fizeram também cultura, ou seja, nessa cultura eles descartaram pacientes que tinham... essa cultura foi, além de isolar que tipo de bactéria tinha nesses gatos, mas eles também descartaram o paciente que tinha, por exemplo, um infiltrado neutrofílico no lavado e foram positivos para a cultura. Porque, assim, a bronquite crônica, não falei para vocês, mas o artigo também cita, que ela é considerada, apesar de ser um infiltrado neutrofílico, mas ela não é considerada uma doença infecciosa, não é uma pneumonia, por exemplo. Então, não seria uma infecção bacteriana, né? Então, isso é uma forma de você fechar o diagnóstico de bronquite crônica, que apesar de ter infiltrado neutrofílico, não está associado a uma infecção bacteriana. Então, isso é muito importante, né? Então, assim, não são todas as fontes que dão essa diferenciação, né? Então, a cultura eles utilizaram primeiro para ver que tipo de bactéria que estava acontecendo nesses pacientes e também em casos de infiltração neutrofílica, na citologia encontrar neutrófilo, e aí e eles fechavam bronquite crônica, eles acabam descartando esses pacientes que tinham cultura positiva, né, para bactéria, certo? Fizeram o lavado brônquico, né? E aí, como é que eles consideraram asma ou bronquite? Como é que eles diferenciaram? Então, asma, para ser asma, eles teriam que ter uma proporção aumentada de eosinófilo, mais de 20%, né, dessas células, ou um padrão inflamatório eosinofílico neutrofílico, né? Então, assim, mesmo sendo asma, tá, vai ter, muitas vezes, um infiltrado neutrofílico, só que o infiltrado eosinofílico, ele é acima, né? Ou seja, ele tem uma contagem maior do que neutrófilo, né? Por quê? O artigo também falou que um infiltrado maciço, assim, de eosinófilo, geralmente atrai neutrófilo. Então, assim, aonde tem muito eosinófilo, ele vai liberar interleucinas ali,
e vai atrair também neutrófilo, tá? Mas eles deixaram claro, né, a partir de mais do que 20%, a gente vai considerar realmente um infiltrado importante para fechar que esse paciente tinha asma. Bronquite, proporção aumentada de neutrófilos maduros, mais de 10%, sem evidência citológica de patógenos, né? E uma cultura bacteriana negativa. Então, eles fecharam o paciente, eles conseguiram dividir esses pacientes, esse grupo de pacientes em asmáticos e tem bronquite crônica, com realmente o lavado brônquio. E aí é uma importância de se fazer lavado brônquio para fechar o diagnóstico, tá? Então, essa aqui é uma imagem de outro artigo. Então, aqui, classicamente, né? Muito infiltrado eosinofílico, né, uma fotinha bem bonita, por isso que eu escolhi essa, né? E infiltrado neutrofílico. Então, quando a gente se depara com essa foto linda aqui, né, com muito eosinófilo, a gente pode realmente dizer que esse paciente tem asma, tá? Mas vou deixar uma pergunta para vocês responderem no final, ou se quiser agora também, fiquem à vontade. Que se realmente eu consigo fechar 100% que esse paciente, por ter um infiltrado eosinofílico muito grande, de ser asma. Ou teria outra afecção, que até já falei para vocês aqui no início, que pode ter um infiltrado eosinofílico também, que pode levar também uma eosinofilia no hemograma, tá? Então, vou deixar essa pergunta aí para vocês me responderem daqui a pouco, tá? Critério de exclusão. Então, eles tiraram o quê? Pacientes que fizeram corticoides ou antibiótico até 3 semanas antes, presença de helmintose, ou seja, eles fizeram, né, o teste, principalmente o teste de flutuação, se contrário, por exemplo, é o mitos, né, existe o que é mais comum, é o Aerostrongylus, né, que é um mito que habita, né, as vias aéreas do gato, né, que não é tão incomum, na verdade, a gente fecha pouco diagnóstico, então eles excluíram, né, porque ali realmente ele está com a parasitose. Sinais do diagnóstico de cardiopatias, ou seja, eles fizeram, você fez ausculto no gato, escutou galope, sopro, fez um eco, né, ele é cardiopata, enfim, eles descartaram os cardiopatas, né? Então, não é comum, por exemplo, um cardiopata tossir. Então, um gato que tosse, geralmente, é doença brônquica, né? É muito difícil, né? Existem alguns artigos que eles até viram uma incidência um pouco maior de tosse em cardiopata, mas é raro. Assim, eu considero raro, tá? Ou pouco comum, né? Incomum ter esse paciente que tosse e tem cardiopatia, certo? Então, nos resultados de discussão, vamos iniciar aqui. Eu tirei alguns prints, né? Alguns recortes aqui do artigo. Primeiro, média de idade, a média de 6,2 anos, pacientes que tinham asma, FA é asma, né? Asma felina, certo? A média de 1 a 15 anos. Então, vocês percebam que a média, apesar de ter sido próxima, né? Mas, geralmente, pacientes que tinham bronquite crônica, que é o CB aqui, eles tinham até 17 anos, né? Então, a média de idade um pouquinho maior, certo? Então, isso corrobora realmente com a literatura, né, que eu falei para vocês, que geralmente a asma ela acontece mais cedo. Por quê? Porque esse paciente vai ter contato com o alérgeno mais cedo e vai apresentar a sintomatologia mais cedo, né? Opa. Então, fêmeas e machos, aqui nós achei muito importante, né? Raças, então, na literatura fala que o siamês, ele é um gato que apresenta, né, tem uma tendência maior a ter asma. A gente realmente, na prática, a gente vê muito siamês com tosse, com doença brônquica, tá? Mas nesse artigo eles achavam que, às vezes, o siamês, por ser uma raça mais comum, né, acaba sendo super diagnosticada, enfim, não tem nada que comprove realmente essa tendência, essa possibilidade maior do siamês ter, mas na prática, realmente, o siamês, ele se apresenta com, é muito frequente, né, ter esse quadro de tosse, asma e bronquite crônica, tá? Em relação aos sinais clínicos, eles não viram diferença, né? Ambos eles tinham tosse, tá? Alterações na ausculta, né? Sonoras, então, assim, o asma 95%, bronquite crônica 96%. Então, você perceba que sempre muito próximo aqui, né? Dispneia 73%, bronquite crônica, então, assim, não tinha diferença. Então, os sinais clínicos, eles se repetem, né? Como a literatura fala, os sinais clínicos, a gente não consegue diferenciar as duas doenças, certo? Respiração com boca aberta, parece que o gato asmático, pelo menos nesse trabalho aqui, era mais comum. Por quê? Porque outra pergunta que eu vou deixar para vocês, por que esse paciente, pelo menos nesse trabalho aqui, os pacientes com asma, eles tinham mais essa sintomatologia, apresentavam mais sintomatologia de respiração com boca aberta, tá? Meninas, vão anotando aí minhas perguntas, certo? Renato, Amanda, a Emily, o Vitor também. Pessoal, se não fosse eles, o negócio era mais travado. Então, agradeço sempre a equipe aí de apoio, certo? Então, anote, senão eu vou esquecer as perguntas que eu fiz.
Então, por quê? Né? Por que que essa respiração com boca aberta foi mais presente no gato asmático? Pelo menos nesse artigo, né? Não vou dizer, não dá para ter certeza que isso é realmente patognomônico. Não, na verdade, não é patognomônico, né? Aqui, ó, e consequentemente, vamos ver aqui, ó, 70%, 38% dos pacientes asmáticos, né, eles se apresentaram em emergência, né, e foram pro tratado na unidade intensiva, né, ou seja, também 38% dos pacientes tinham asma, bate mais ou menos aí com a causa com o quadro de respiração com boca aberta, eles apresentavam mais na emergência, né. Outra situação aqui, radiografia, então assim, não teve nenhum tipo de diferença, ó, né, o padrão predominante pulmonar, de alteração pulmonar, né, e também alteração de padrão brônquico, ó, 62% em asma, 41% aqui em bronquite crônica, né, padrão broncointersticial, asma, 26%, bronquite, 23%. Então, também a radiografia não teve diferença, estatisticamente não teve diferença. Então, os padrões radiográficos, de alteração radiográfica, é a mesma coisa em relação à asma, em relação à bronquite, tá? Exame laboratório. Então, uma eosinofilia em pacientes com asma, certo? Sendo que 27%, 27,3% também com bronquite crônica, eles apresentavam eosinofilia, certo? E apesar de que a eosinofilia está mais presente em pacientes com asma, né, também alguns pacientes que têm a bronquite crônica também pode apresentar uma eosinofilia. Claro que sempre, quando tem assim uma tendência, uma contagem maior de eosinófilos, a gente sempre vai realmente fechar, vai bater realmente que é asma, tá? Então, foi realmente bem interessante esse dado, né, pelo o lavado bronco, mas não foi tão significativo, pelo menos eles falam também, na estatística não foi tão significativa essa diferença, né, mas chama-se a atenção realmente quando tem um infiltrado forte de eosinófilo, tá? Eritrocitose apresentou em gatos com asma, 37%, e gatos com bronquite crônica, 29,2%. Também uma diferença estatística não muito grande, tá? Mas chama atenção quando tem eritrocitose, a gente também pensar em asma, porque principalmente tem uma broncoconstricção mais intensa, geralmente tem uma broncoconstricção mais intensa. Mas pacientes que têm bronquite crônica, eles vão ter sempre uma tendência a fazer hipóxia, né? Então, por isso que tem também a eritrocitose, certo? Em relação à cultura, eles perceberam aqui, ó, principais bactérias que cresceram aqui, Pasteurella, né? Então, corroborando também com muitos artigos da Pasteurella bem presente no microbioma respiratório do gato, Staphylococcus, Streptococcus, né? Bordetella bronquicéptica também, e Pseudomonas. Aqui são pacientes que que fechou o diagnóstico de asma, tá? Então, assim, hoje em dia não se sabe, pessoal, realmente, qual o papel dessas bactérias nesses pacientes que têm asma, né? Não se sabe. É tanto que tem uma controvérsia muito grande em relação ao tratamento, se utiliza antibiótico em paciente asmático ou não, certo? Na verdade, hoje em dia a tendência é não utilizar antibiótico nesses pacientes. Micoplasma cresceu em algumas culturas, né, também não foi frequente, mas tanto paciente que tinha bronquite, paciente que tinha asma, também cresceu micoplasma. Micoplasma também é um ponto de interrogação, ninguém sabe se tem que tratar ou não. Ultimamente, a tendência é não tratar, ou seja, não fazer antibiótico terapia, porque não se sabe qual a importância realmente desse micoplasma nesses pacientes, tá? Existem algumas tendências, algumas vertentes que o ideal é que se trate pelo menos 20 dias com antibiótico terapia, por exemplo, a doxiciclina, tá? Esse não é o mesmo micoplasma, pessoal, que causa anemia, não é o mesmo micoplasma haemophilus, né, que é o chamado, que é a antiga Hemon-Bartonella, tá? Esse é um micoplasma diferente, né? Principalmente o micoplasma Gatai, mas ninguém sabe se realmente precisa tratar ou não. Na verdade, não se tem certeza, então, muitos pacientes que a gente não trata com antibióticos, a gente vai entrar com um tratamento para asma, que é principalmente a corticoterapia, sem antibióticos vai resolver também, certo? Em relação ao lavado, então, vemos aqui, ó, em 29 gatos com asma,
teve eh, teve uma mistura, né, um mix ali de eosinófilo e neutrófilo, como falei para vocês, que às vezes pode até você meio que ficar na dúvida se isso é uma bronquite, porque tem um infiltrado neutrofílico predominante, ou se tem eosinofilia predominante, né, um infiltrado eosinofílico predominante, e 44 tiveram somente um infiltrado eosinofílico. Então, quando a gente recebe um paciente, ou seja, um lavado brônquico com predominância, principalmente de eosinófilo, ou só eosinófilo, então a gente já fecha que é asma, né? Mas quando tem aqueles infiltrados mistos, a gente fica realmente com o pé atrás. Mas sempre lembrando, se tem mais eosinófilo, então a gente tem tendência realmente a tratar esse paciente como se fosse sendo asma, né? Mas aí, é, o calcanhar de Aquiles, tá? Que isso é o que tem me deixado assim, realmente, não vou dizer sem sono, mas assim, encasquetado com essa situação. Esse artigo cita esse outro artigo aqui, né, que ele é de 2012, certo? O que foi que esses caras fizeram? Eles fizeram lavado brônquicos em vários pacientes, só que eles coletaram várias amostras, tá? Em segmentos diferentes, de segmentos de brônquios diferentes, certo? Ou seja, amostras de, por exemplo, é, pulmão esquerdo, pulmão direito, ou seja, eles foram selecionando e fizeram essa amostragem. E aí foi o que eles fizeram. Qual era a hipótese? A nossa hipótese, a hipótese deles, né, é que essa citologia, né, em segmentos diferentes, eles teriam que ter uma contagem similar, né, contagem celular similar. Ou seja, se eu coleto aqui, faço duas amostras de locais diferentes do mesmo paciente, é para ter uma eosinofilia predominante, uma neutrofilia predominante, ou seja, o quadro clínico é para se repetir. Mas aí, pessoal, isso aí é que realmente deixa a gente preocupado, entendeu? Porque o que aconteceu? Eles viram que o mesmo gato, dependendo de onde você tirava, fazia esse lavado, esse gato ele tinha infiltrado completamente diferente. Então, alguns tinham, por exemplo, em 2 lavados, um tinha um infiltrado principalmente de eosinófilo e o outro infiltrado principalmente de neutrófilo. Então, assim, ou seja, resumindo a história, dependendo sei lá, de como você fazer esse lavado, do momento que você fizer o lavado, de qual lobo pulmonar você fazer esse lavado, de qual bronco você coletar, esse teu lavado, essa tua citologia pode ser que não seja definitiva, ou seja, pode ser que ela não feche o diagnóstico, tá? Isso a gente tem tido uma dificuldade na prática também, porque assim, o lavado brônquio, ele é relativamente seguro, mas ele não é livre de, de riscos, né? Porque assim, você vai pegar um paciente que está de qualquer forma instável, né? Nessa parte respiratória, e aí você vai submeter esse paciente a uma anestesia e você vai, de qualquer forma, dar uma encharcada ali, você vai jogar líquido dentro do pulmão desse paciente, que consequentemente ele vai piorar o quadro dele, né? Principalmente depois que ele estiver saindo da anestesia. Claro que a quantidade de líquido que você vai colocar é uma quantidade segura, né? A maior parte você vai ser absorvido lá, não vai ter problema. Você pode usar alguns broncodilatadores, né? Antes e depois do procedimento para ajudar, você vai ventilar o paciente, enfim, esse paciente vai ser monitorado, mas não deixa de ter risco. Então, é um procedimento que tem risco, que muitas vezes os tutores não fazem, porque a gente começa a explicar esse risco e às vezes eles não vão topar fazer, né? E aí eu digo para vocês que pode ser que esse lavado não seja definitivo, então assim, é realmente uma situação complicada, né? Não é que a gente vai deixar de fazer lavado brônquio, mas a gente tem que saber interpretar muitas vezes esse lavado e estar preparado até em ter que repetir realmente fazer outro lavado brônquio, se tiver essa questão aí, se tiver essa dúvida, tá? Então, a conclusão do artigo foi essa. O presente estudo não revelou nenhum parâmetro diagnóstico específico que se mostrasse mais útil na discriminação entre as duas doenças. Então, assim, até o lavado brônquico eles deixaram assim na nuvem, assim, num ponto de interrogação, né? Claro que o N não foi muito grande, teve essa limitação, né? Mas eles ficaram assim realmente, né, com essa interrogação, né? Que nem o lavado brônquio pode ser que seja realmente suficiente para a gente fechar o diagnóstico entre essas duas doenças, né? Mas claro que é a única ferramenta que a gente tem. Se a gente, por exemplo, se quem puder trabalhar com uma aparelho de endoscopia, que se pudesse fazer uma traqueoscopia, ou melhor, uma broncoscopia desse paciente,
essa coleta ficava mais segura, porque principalmente estava, e principalmente você visualiza, né? Você visualiza o bronco lá que está alterado, né? Ou você tem a condição de coletar de vários segmentos diferentes para fazer realmente citologias diferentes e lavados diferentes, tá? Então, esse foi o artigo, pessoal. Espero ter sido claro, certo? E aí, vamos lá, estou aberto às perguntas, podem ficar à vontade. Se quiser responder primeiro as que eu fiz, tá? Quem é que está lembrado aí? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz, pessoal? Quem é que pode lembrar da pergunta e quem é que pode também responder? Era qual outra patologia que também apresenta um infiltrado de eosinófilos? Isso, que pode aparecer esse infiltrado. O que vocês acham? Quem é que pode responder? Se quiser, eu faço a chamada aqui, não tem problema não. Alguma verminose? Algum parasito? A Emily, né? É. Então, isso mesmo, Emily. Isso mesmo. O aeroestrôngilos, né? Então, ele vai, consequentemente, também ter algum infiltrado eosinofílico lá, né? Então, assim, agora, geralmente, a gente dá para fechar o diagnóstico com esse lavado, né? Aparece mesmo eles, entendeu? Eles aparecem mesmo no lavado, então a gente fecha. Mas não é que a gente tem que sempre fazer assim. Quando é que a gente vai suspeitar de parasitose, né? Do aeroestrônico? Animais mais jovens e animais que têm acesso à vida livre, né? Pelo menos assim, a chance deles terem uma pneumonia, né, por euminto, é justamente mais ou menos nesse quadro aí, né? São pacientes mais jovens e pacientes que têm, por exemplo, superpopulações, animais de gatis, né? Desculpa, animais de abrigo. Então, pode suspeitar, tá? Isso, Doutor, exatamente. tem uma pergunta. Aham, Tá me escutando? Tá me tô escutando? escutando, sim. Pronto. É porque uma dúvida assim que eu tenho é saber diferenciar essa respiração de boca aberta, né? E diferenciar de asma e estresse, né? Porque alguns têm muito estresse, Uhum. às vezes até mesmo no dia a dia. Aí já me perguntaram coisas parecidas e eu fiquei meio na dúvida. Aí eu queria saber, assim, do senhor, quais eram, assim, as características mesmo. Tá. Quando é estresse, ele não vai ter... geralmente, quando tem estresse, ele tem a taquipneia, né? Mas não tem dispneia, né? Ou seja, ele aumenta a frequência respiratória, mas não tem mudança no padrão, principalmente em relação à amplitude e em relação também ao movimento da caixa torácica, ao movimento abdominal, né? Isso seria mais ou menos uma forma mais fácil de você identificar. Mas, por exemplo, estresse não leva a cianose, né? Só se o paciente estiver estressado e já tem algum comprometimento cardiorrespiratório. Você pode também verificar a questão da oximetria, por exemplo, no consultório, né? Você pode verificar também a questão da pressão arterial, né? Temperatura, certo? Então, esses são os parâmetros que você pode realmente identificar. Mas, a olho nu, digamos assim, na inspeção, seria isso, né? Tem que ver que algumas raças são mais predispostas, né? Então, o gato persa, o gato braquicefálico, vai ficar com a boca aberta, mas geralmente ele vai estar com ataque apneia, ou seja, uma frequência respiratória acelerada, mas não vai mudar muito em relação ao movimento da caixa torácica, né? Ou seja, a dispneia, que ela realmente é a dificuldade em si, né, em amplitude de acontecer, de realmente ter aquela mudança bem visível, né? Certo? O padrão respiratório ele não muda, né? Ele só faz aumentar a frequência respiratória. Reginaldo Certo? tem uma pergunta no chat. Certo. O animal que tem asma, após realização do tratamento, ele fica tendo crises recorrentes
ou ele fica sendo medicado continuamente pelo resto da vida? Isso. Excelente pergunta, Keliana, né? Então, existe outro artigo bem bonitinho também, bem bacana, que eu vou até botar para vocês no grupo, tá? Que ele fala que é o seguinte: o paciente que tem asma, realmente, a gente não pode considerar que esse paciente seja curado. Então, tem também umas suspeitas, né, algumas abordagens que acreditam que o paciente que tem bronquite crônica já foi um paciente asmático. Enfim, não tem certeza. Mas o que se sabe é que realmente o paciente que tem asma é um paciente que vai ter o resto da vida, ele vai ter crises. Aí vai depender da condição que a gente tem de controlar essa asma, principalmente a ajuda do tutor de se tentar descobrir o que desencadeia, né, que tipo de alérgeno é esse, então você tem que realmente restringir tudo, né, mudar a areia, o tipo de areia, evitar perfumes, cheiros, desinfetantes, coisas de aroma muito forte. Se tiver alguém que fuma, vai ter que parar de fumar, né? Então é isso. Mas são pacientes que eles vão ter sempre uma, digamos, uma hiperreatividade de vias aéreas. Então esse artigo que eu vou mandar para vocês, ele comparou gatos que fizeram tratamentos com corticoterapia, às vezes muitas vezes prolongado, e pararam, ficavam sem sinais clínicos. Mas quando se fazia o lavado brônquico desse gato, ele estava com a mesma proporção de eosinófilo no infiltrado. Ou seja, a conclusão que eles tiveram, desse outro artigo que eu vou mandar para vocês, é que o paciente, provavelmente, ele tem que se manter em corticoterapia por muito mais tempo do que é indicado na literatura, ou pelo menos assim no tratamento clássico, né? Então, a tendência é você manter esse paciente com corticoide, mesmo ele sem sinais clínicos, porque essa inflamação, né, esse filtrado eosinofílico, ele vai perpetuar, ele vai continuar, né? Certo? Então, geralmente, a tendência hoje em dia é tentar manter por mais tempo com corticoide. Aí tem aquela discussão, corticoide inalado, corticoide oral, geralmente corticoide inalado é o melhor para você fazer a manutenção, porque tem menos efeito colateral, né? Mais alguma? Certo, estou vendo Renatinha. aqui, Ah, Renata, né? Não tem O diabetes. animal que tem diabetes e asma, ele usa ciclosporina no lugar do corticoide? Isso. A tendência é a gente passar para ciclosporina, mas você pode manter, dá para manter alguns pacientes com corticoide inalado, tá? Mas isso depois que está estabilizado, né? A ciclosporina é um fármaco mais caro, nem todo gato também se dá com a ciclosporina, alguns efeitos colaterais de vômito, né, que é mais comum, às vezes diarreia, e o próprio valor, o próprio preço. Mas a tendência é sempre a gente tentar deixar esse paciente com ciclosporina e depois vai fazendo o desmame e quem sabe ele se mantém com o corticóide inalado, né? Mas a tendência é realmente a gente substituir, certo? Certo. Cássia perguntou, essa questão de ter infiltrados diferentes tem a possibilidade de ser pelas duas patologias concomitantes? Então, boa pergunta, Cássio. Boa pergunta. Ninguém sabe, né? Assim, eu não tenho realmente uma certeza para te falar, nem dá para dizer que sim, nem dá para dizer que não. Mas, se eu não me engano, eu acho que o artigo ele fala também, na discussão, ele tem uma frasezinha, um período aí que ele abordou fez esse questionamento, né? Mas tem possibilidade. Existe na literatura, se vocês pesquisarem, existe o termo bronquite asmática, né? Então, vocês imaginam, eu estou falando de diferença de asma, diferença de bronquite crônica. Aí os camaradas botam bronquite asmática. Quer dizer, porque tá essa mistura, entendeu? Tem infiltrado neutrofílico, tem infiltrado eosinofílico, e aí? Entendeu? Então, eles falam, existe esse termo bronquite asmática, né? Que aí seria realmente as duas doenças aí intercalando, né? Com sinais clínicos já são iguais, sinais clínicos, sinais de radiografia também, infiltrado aí ficou parecido, ó, vamos aqui, pessoal, dizer que é bronquite asmática e ninguém erra, né? Então, não é asma nem bronquite crônica, é bronquite asmática. Mas, assim, tem possibilidade, sim, eu acho que sim, entendeu? Então, pode acontecer realmente. Complica. Ô, Reginaldo, tem algum tempo assim máximo para manter o corticoide ou
para o resto da vida do animal. A gente, assim, geralmente a gente faz um tratamento mais intenso com corticoterapia no primeiro mês, né? Principalmente esses gatos que já vêm com histórico de muito tempo. Porque, assim, quando a gente pega um gato que tosse há muito tempo, que tem esse histórico há muito tempo, a gente imagina que essas vias aéreas, elas estão, assim, tão hipertrofiadas, tão obstruídas também, que vai dar muito mais trabalho, né? Então, geralmente são 30 dias de corticóide mais intenso, doses altas, né, 2 miligramas por quilo, e aí você vai, depois de 30 dias, você vai fazendo aquele desmame, você vai diminuindo a dose e vê como é que o paciente fica. Mas sempre concomitantemente a gente entra com inalado, né, para esse paciente ir se adaptando com inalado. Que aí você consegue, quando for tirando o corticóide oral, ele está mantido ali no inalado e você consegue manter bem. Mas corticóide oral, geralmente a gente faz de 30 a 60 dias, né? Não a dose cheia, 60 dias com dose cheia. E aí o corticóide com máscara, você pode manter 6 meses, né? Tem pacientes que já fez até 1 ano de corticóide inalado, porque na hora que tira, vai voltando tudo de novo. Qual é a nossa dificuldade? É a gente descobrir o que é que causa, por exemplo, em caso de asma, né? Se a gente descobrisse o alérgeno, poxa, era bem mais fácil, evita. Mas assim, é muito difícil, porque principalmente que geralmente não é só um, né? Aí o gato vai ter alergia a ácaro de pele. Então aí, o que que faz? Isola o proprietário dele? Não tem como, né? Então é muito complicado mesmo. A tendência é sempre a gente tentar manter no corticóide inalado por mais tempo do que o corticóide oral. Eu conheço a menina que a gata dela ela tem asma e ela já tentou tudo, assim, ela já trocou várias vezes a areia, ela Sim, já não usa mais perfume, já não usa mais produto de limpeza, sendo que a gata ela continua tendo crise. sim. Aí é bem complicado mesmo essa Então, questão então aí, até Emily, descobrir exatamente o que é, né? Porque sim. Esse caso aí, Emily, ele se encaixa mais em bronquite crônica, entendeu? Que são pacientes realmente que são mais difíceis você reverter, porque eles já têm, assim, digamos, a arquitetura da árvore brônquica bem rígida, né? Assim, é uma coisa mais hipertrofiada, mais rígida, entendeu? E aí se encaixa mais com bronquite crônica, né? Esses que são mais difíceis, de tratamento difícil, né? Na rotina clínica, os pacientes e tutores se adequam bem com o inalado? Tipo, resulta Sim, bons frutos? eles realmente aceitam bem, né, a ideia de utilizar, tá? Mas tem um problema que nem todo gato também ele vai aceitar, né? Inicialmente, a maioria deles dão muito problema em relação a aceitar aquela aproximação da máscara, né? E aí você tem que colocar máscara, tem que esperar uns 5, 10 movimentos respiratórios do paciente, né, do gato. Às vezes eles não aceitam, né? Mas muitos deles também, com o tempo, né, com alguns dias, eles acabam se adaptando tão bem, o paciente, que tem relato até que o gato procurar, entendeu? Que ele está naquela angústia respiratória, ele sai procurando a máscara, né? Então, isso é relato de tutor, né? E aí, quando chega com a máscara, ele aceita lá e sente, né, que se fica melhor, entendeu? Mas de início não é fácil. Mas em relação aos tutores, eles sempre, realmente, eles topam, eu acho que até de uma maneira bem, bem tranquila, sabe? eu até vi um dia desse um vídeo de uma adaptação à máscara, né? A bombinha. Aí Sim, eu achei bem legal. sim. E eu acho que eles aprendem rápido, né? Que dá o conforto, não sei. Aprende rápido, é. Tem vocês podem ver no YouTube, tem, vou até anotar aqui na mensagem, que é a mensagem aqui. Vocês Tem uma podem procurar um pergunta. vídeo, Aerocat. Então, Aerocat, ele é o espaçador para gato, né? Pronto, é com esse mesmo, com o espaçador que eu vi Pronto, que aí ele mostra ele adaptando. bonitinho, né? Eu acho que até Uhum. a Joana tá aqui, né? Eu acho que a Joana, não sei se, eu acho que foi a Joana que mostrou uma vez, porque assim, o Aerocat você não compra por aqui, você tem que, é de fora, e é mais caro. Não sei se foi a Joana que, foi tu, Joana, que conseguiu mais em conta ou um site, eu não sei, não lembro meio que eu tinha conversado uma vez contigo, que você chegou no Brasil, né? Então, assim, qual é a vantagem do Aerocat? Porque, assim, o espaçador você pode pedir para o tutor comprar em qualquer farmácia, espaçador para criança, né? Só que o Aerocat, ele é mais adaptado para anatomia do gato, É mais anatômico, né? é mais anatômico, né? E tem uma vantagem que ele tem uma válvula
que essa válvula conta, né, cada momento respiratório, essa válvula mexe, né? E aí o produtor consegue contar pela válvulazinha ali mexendo, né? E também ele veda, né? É um espaçador que veda o produto lá dentro, né? Porque alguns espaçadores humanos não têm essa qualidade. Então, às vezes o produto ele se aciona a bombinha, né? O corticóide lá, a fluticasona lá dentro do tubo, e às vezes ele se perde antes do gato aspirar, antes do gato inspirar, no caso, né? A Joana botou aqui, mas é o Aerocat, é outro fabricante, né, Joana? Ele não conta respirações, Mas é uma possibilidade, né? Pelo menos sendo veterinário, então já tem uma... Anatomicamente, eu acredito que seja também melhor do que o espaçador humano, né? Pronto, adapta bem um focinho, né? Então é outra opção, tá? Eu tinha esquecido disso aí, Joana. Lembrei agora. Que eu sempre tenho colocado nas prescrições do Aerocat. Mas, assim, é mais caro, né? Mas o espaçador humano, ele está por volta de 120, 130. Então, assim, não é uma coisa muito barata, não, né? Não sei quanto é que está saindo isso que a Joana está apresentando aí, certo? O Paulo perguntou: esses animais com bronquite crônica podem apresentar bronquiectasia? Isso seria também uma explicação para dificuldade respiratória? Sim, sim, Expiratória? sim. Esses pacientes, eles podem ter bronquiectasia, eles podem ter pneumonia associada, né? Com certeza é um paciente que vai ter muito mais facilidade de ter quadros infecciosos, né? Pneumonia infecciosa, e isso realmente vai agravar a sintomatologia. Então, aí uma pergunta que eu falo para vocês: como é que a gente então diferenciaria se esse paciente tem pneumonia ou não? Entendeu? Pelo que eu estou mostrando aí a vocês, como eu falei, somente um infiltrado neutrofílico, né, na citologia do lavado bronco, não quer dizer que esse paciente esteja com pneumonia, certo? E aí, quando é que a gente vai usar antibiótico nesse paciente? O que vocês acham? Pode realizar um hemograma para ver o É, broncograma que se apresenta. neutrofilia, né, com desvio à esquerda. Por exemplo, se você vê nesse lavado neutrófilo degenerado, então fagocitando bactéria, né, uma cultura, né, como Uma cultura, vocês verdade. falaram, mas assim, a cultura também tem que usar com a clínica, entendeu? Não adianta você tratar com antibiótico se cresceu ali uma bactéria que é do microbioma ali respiratório, né? Pode ser que cresça uma coisa, sei lá, uma pseudomonas, né? Então, realmente aí a coisa já fica mais pesada, né? Então, tem que ter critério, entendeu? Tem que ter critério, tem que ver o histórico. Agora, por exemplo, você imagina a gente pegar um paciente que tem esse quadro com secreção purulenta ali nasal. Uhum. Então, aí é outros 500, né? Porque esses pacientes que têm asma, que têm bronquite, geralmente eles não têm secreção catarral, né? Não sai secreção respiratória, a não ser aquele muco que ele tenta colocar quando tosse, né? Aí muda um pouco ali, por exemplo, febre, o paciente que vem com febre, né? Então você vai juntando ali o histórico do paciente, tudo que ele está apresentando, né? A Joelle perguntou se pode haver complicações por uso de corticoide por muito tempo. Então, pode acontecer sim, né? O que pode acontecer nesses casos de realmente corticoide terapia por muito tempo principalmente complicações por diabetes, né? Esse paciente ele pode ficar diabético, esse paciente ele pode piorar, por exemplo, uma disfunção renal que ele tenha, né? Então, é por isso que a gente tem que realmente dosar a mão no tratamento. Geralmente a gente começa com dose mais alta e depois vai diminuindo aos poucos, né? Mas, infelizmente, são gatos que não conseguem manter sem corticoide. Aí entra o corticoide inalado, né? Para a gente manter ele com corticoide inalado, que sem dúvida o efeito colateral vai ser bem menor, tá? Alguém perguntou se as tosses
são constantes e contínuas ou esporádicas? Então, geralmente são esporádicas quando é asma, tá? E são mais são contínuos, praticamente não tem dia que esse gato não tussa, quando é bronquite crônica, né? Então, é uma maneira, assim, mais ou menos, da gente tentar diferenciar, mas não é 100%. Existe gato asmático, por exemplo, um gato asmático que está sempre em contato ali com o alérgeno, ele vai tossir todos os dias, né? Mas em alguns locais, por exemplo, vamos supor que esse gato ele tem alergia a pólen, né? Alguma coisa relacionada a flores, né? Por exemplo, em períodos de muito vento, né? Chegue na casa do tutor, enfim, pode ser que seja coisa sazonal, né? Mas o comum realmente ele tossir bastante, né? Todos os dias está tossindo. O Vitor perguntou, em casos que existem muita produção de muco, a nebulização com solução salina pode ser indicada? Sim, sim. Existem os protocolos de nebulização que eles levam broncodilatador, corticoide e solução salina, né? Então, você faz nebulização nesses pacientes que para realmente diminuir esse muco, tentar liquidificar, digamos assim, mais esse muco e também fazer o uso dessa inalação para tentar fazer uma broncodilatação, né? Diminuir realmente essa broncoconstricção. Então, existe protocolos realmente de inalação também nesses pacientes, que ajuda bastante, principalmente o paciente que está em crise ali, né, que você faz medicação injetável e você faz também nebulizações. Em casos desses pacientes, o senhor indica qual tipo de granulado, né, de areia? Ele tem alguma marca específica, algum... Precisa ser granulado de maior pellet possível, que solte menos poeira possível e que não tenha nenhum tipo de cheiro, né? Nem tipo de odor, né? De aroma, entendeu? Por exemplo, aqueles granulados de madeira, né? Que tem aqueles pellet grandes, né? Então é uma boa opção, tá? O que você realmente tem que se evitar completamente aqueles granulados que são os mais baratos, né? Que soltam muita poeira e também sempre tem aquele cheiro de rosas, né? Certo? Então, assim, isso aqui tem que evitar. E a limpeza da casa? Com produto tipo Herbalvet ou com algum outro produto? Nesses pacientes, a gente sempre recomenda utilizar álcool misturado com água, tá? Então, realmente tentar tirar tudo que é de alvejante, de desinfetante, até mesmo o Herbalvet. A não ser que se faça uma diluição mesmo, bem diluída, né? Aí você evita. Principalmente no início, que você não sabe nem o que é, né? Que não tem, por exemplo, não existe testes, né, intradérmicos, não existe teste para a gente fazer nesse paciente. Então, realmente, às vezes é só por erro, tentativa e erro, né? Você tira tudo, introduz, se você quiser descobrir realmente a causa, que é interessante, mas o problema é que, na maioria das vezes, não é só um fator, né? Não é só um alérgeno ambiental que está causando isso. A consolidação pulmonar, nesses casos de bronquite, ela é comum? Não entendi, Renato, o começo. A consolidação pulmonar, Sim. ela é comum nesses Não, casos? não é comum. Não é comum. Mas ela é passível de acontecer. Ela é bem possível, principalmente nesses pacientes que têm bronquite crônica e não é tratado, entendeu? E isso é uma complicação tremenda, porque assim, é uma situação que geralmente o tratamento é lobectomia, né? Então, são pacientes que realmente já passaram o patamar de bronquite, ele já está com consolidação, e aí a dispneia, ela é permanente, né? Desconforto é permanente, entendeu? Então, é uma complicação grave realmente desses quadros, né? Mas pode acontecer, sim. Pronto, agora acho que é verdade. Não tem mais nenhuma pergunta no chat. Acho que... Mais alguma coisa? E em relação ao tema, pessoal, escrever alguma coisa? Eu acho que faltou a resposta de uma pergunta, daquela Foi? segunda pergunta que o senhor tinha feito. Qual foi, Renato? Não sei se foi respondida, que era porque a respiração com a boca aberta fica mais presente no gato asmático.
Sim, verdade. Ou já tinha sido expandida? Foi. Eu acho que foi a Não Amanda que respondeu, não, perguntou? acho que não. Não, né? Não. Pronto. O que vocês acham? Não tem nenhuma ideia, não? Do que a gente já abordou? Isso assim, eu não quero que vocês saiam desse encontro pensando que, esse gato está respirando com boca aberta, tem tosse, boca aberta, então ele tem asma. Não, não é isso, tá? Não, a gente não consegue realmente diferenciar. Só porque está com boca aberta, está tossindo, é asma. Não. Na verdade, na estatística, né, deu um pouquinho mais elevado o gato que tinha asma e se apresentou com boca aberta. Certo? O que vocês acham? Pode ter algum tipo de edema que dificulte. Porque, na verdade, é assim, ó. O gato que tem asma, comparando com o gato que tem bronquite, é um gato que tem uma hiperreatividade maior da árvore brônquica, certo? Ou seja, por ser uma resposta imune mais intensa ali, de hipersensibilidade do tipo 1, ou seja, libera IgE, mastócito, eosinófilo, né? Então, assim, a constricção, ela é bem mais rápida. Então, assim, uma explicação seria porque o paciente que tem asma, né, então ele tem a tendência de ter um quadro mais agudo, né? Então, um quadro mais agudo, por exemplo, hoje à noite o gato está super bem, amanhã de manhã ele começou a tossir, entrou em contato, por exemplo, com um pó de alguma coisa, um cigarro, né? Aí, já de manhã, tossiu, ficou, né, com aquela dispneia expiratória angustiante, abriu a boca, né, pela questão de ser aguda, entendeu? Então, a bronquite crônica, geralmente, ela, por ser crônica, né? Então, o gato ele vai se adaptando, digamos assim, a essa dispneia, né? Então, é uma explicação que não tem comprovação, mas se a gente for juntar ali os palitinhos, né, pode ser que seja isso, entendeu? Então, a asma, ela tem uma tendência maior, né, de se apresentar de uma forma mais emergencial, né? Porque são pacientes que entram em contato com alérgeno e desenvolvem rapidamente uma resposta, né, de hipersensibilidade, entendeu? Então, talvez seja uma explicação nesse trabalho aí, os gatos que vieram com boca aberta eram gatos que tinham asma, né? Mas vocês viram também que na contagem lá, todos os pacientes que tinham também bronquite crônica, alguns deles apresentavam respiração com boca aberta, né? Deu para entender? Deu. Daisy perguntou se o gato que tem asma ou bronquite crônica, ele tende a brincar menos. Sim, ele tende, assim, ele fica, de qualquer forma, ele cansa mais rápido, né? Quando está em crise, entendeu? Então, são pacientes que brincam um pouquinho, mas já para e fica naquela respiração, né? Você vai ver principalmente, eu não sei porque eu não lembrei de colocar aqui um vídeo de dispneia respiratória desse paciente, certo? Mas eu vou colocar no grupo. Então, assim, classicamente, ele fica com a expiração mais forçada, então ele coloca mais força para expirar, né? E, consequentemente, são pacientes que vão cansar mais rápido também. Então, pode ser, realmente, o tutor ele pode perceber que esse gato está, pelo menos, evitando, né, de brincar, né, evitando, que chama, né, como diria o carteiro Jaiminho, né, evitando fadiga, né? Então, assim, ele fica meio paradinho ali, vou brincar, não vou, quer dizer, ele fica assim. Porque gato é assim, né? Então ele vai se mantendo ali, né, de acordo com o que ele acha que é cômodo para ele. Então, se ele já está com aquela dificuldade respiratória, ele vai realmente ficar um pouco mais parado, né? Então, o tutor ele pode perceber isso aí, sim. Ok, turma? Só mais uma pergunta. Nesses Claro. animais que têm asma, obrigatoriamente eles precisam usar broncodilatadores? Então, para asma tem indicação, para bronquite não tem tanta indicação, né? Esses broncodilatadores geralmente são utilizados no início do tratamento, porque muitos deles têm sinergismo com o corticoide, por exemplo, a teofilina. Então, sabe-se que a teofilina ela tem um sinergismo, melhor ação ali do corticoide. Então, geralmente se utiliza juntos, né? Mas no caso de bronquite crônica, não tem muita indicação de fazer broncodilatador, né? Pode até se iniciar também um tratamento concomitante, mas não tem muita indicação, tá? Porque, na verdade, essas vias aéreas já estão, de certa forma, enrijecidas, né?
Então, elas estão, assim, hipertrofiadas, na verdade, é um termo mais bem colocado, né? Então, nem sempre o broncodilatador, nesse caso, vai ajudar. Ok, turma? Então, eu acho, pelo que eu vi aqui no chat, só uma pessoa deu uma sugestão, que foi, deixa eu ver aqui, o velho gato obstruído, né? Foi Lúcio que deu essa sugestão aqui, desse trato urinário e sondagem. O que vocês acham? Enfim, Sobre o tema? sobre o tema. Porque a gente já teve um, né? Foi, já teve um tema parecido, né? Um artigo sobre isso. Tem no YouTube, inclusive, se vocês Isso. quiserem ver depois. Exato. Pessoal, toda nossos encontros estão indo para o nosso canal no YouTube, certo? E aí também eu queria pedir a vocês para divulgar, entendeu? Divulga o grupo, né? Divulga o canal, porque assim, eu acho que quanto mais pessoas souberem, dá para a gente fazer uma discussão maior, entendeu? Então, assim, eu acho que fica muito bacana, até para trazer também pessoas diferentes, né? Então, assim, a gente tem intenção também de trazer, sei lá, professores, né? Outras pessoas, outros palestrantes que possam também ajudar aqui. E Vocês vocês também podem ficar à podem. vontade, certo? Se alguém quiser levantar a mão, olha, eu quero apresentar o próximo encontro, tranquilo, tá? Tranquilo. Posso ajudar vocês, posso apresentar junto, né? Se acharem mais fácil, tá certo? Vocês podem marcar a gente lá no Instagram, que a gente também compartilha. Isso. Tem umas sugestões aqui, Reginaldo. Tá. Liane falou pancreatite ou alguma endocrinopatia. Cássia Certo. falou linfoma e Lorena falou o segundo lugar da enquete. E no caso foi a lipidose hepática. Foi. Ok. Que foi a última enquete, né, que a gente fez, né? A Joana falou cistite. Enfim, né? Não teve nenhum que se repetiu aqui, né? Cada um quer uma coisa. Como é que a gente vai Acho que a fazer gente agora? pode ficar com o segundo lugar da enquete, né? Acho uma boa sugestão. Como é? Ficar com o segundo lugar da enquete, que foi A lipidose. enquete, né? Então vamos fazer assim, ó. Vamos guardar essas sugestões, tá? Então, pancreatite, endocrinopatia, linfoma, né? Cistite. Ó, lipidose já tem 2 votos. Beleza. Então vamos falar de lipidose o próximo, né? Que aí é o segundo lugar lá daquela enquete que a gente fez. É um tema também interessante, né? Ok, então vamos fechar com lipidose. E aí mais ou menos a gente vai seguir aqui o que vocês falaram, certo? Pancreatite e depois linfoma. Eu acho que a gente não falou de pancreatite, ela falou de tríade, né? Que é bem... Enfim, Foi. tem muito assunto aí, muito assunto E pela tem lá frente. tem um podcast também, né? Tem lá a Sim, tríade, tem sim. lá no podcast. Pronto. Exatamente, Emily. Pessoal, então vamos divulgar o grupo, tá? Eu acho que a gente está tendo uma abertura boa, mas dá para a gente melhorar, certo? Porque ajuda muito, né? Você viu que a última discussão que ele teve de PIF, né? Veio acho que Júlia, né? Deu informação sobre a medicação, certo? Que depois procurando ali não é uma coisa muito fácil, não. Enfim, mas valeu a pena ter trocado essa ideia, certo? Pessoal, boa noite, tá? Mais uma vez eu agradeço. A gente vai botar o caso clínico, acredito que amanhã ou 48 horas eu vou colocar o caso clínico para a gente também trocar ideias, certo? E, assim, apesar do grupo do Telegram, vocês não terem a possibilidade de mandarem mensagens, né? Porque é uma forma que a gente fez de não ficar aquela coisa muito embolada ali, de as mensagens se perderem, mas vocês podem ficar à vontade de mandar sugestões lá na discussão de caso, né? Porque ali realmente ali é para discutir tudo, né? Não vou discutir política porque aí o negócio se acaba mesmo. Então, assim, pode colocar tema nessas coisas, do que vocês querem, né? Sugestões no grupo, tá? Pode ficar à vontade, né? Vamos usar aquele realmente para discutir não só casos, né? Outros tipos de casos também. Quem Beleza? preferir pode mandar no Instagram também, no direct. Instagram, pode mandar. Isso, Joana. Tem um grupo de discussão de casos no Telegram, Joana. Certo? No Instagram tem um link, que aí você entra no grupo que a gente manda os artigos, né? E
você consegue entrar também no grupo de discussão de casos, certo? Tranquilo? Então pronto, né? Boa noite, muito obrigado, fiquem em paz, tá? E até daqui a 15 dias. Na verdade, até daqui a pouco lá, para discutir o caso, né? Boa noite, pessoal. Tchau, Reginaldo. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, pessoal.